bem-vindas a mais um episódio do Encontro Eu Mulher. E eu tô aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito, que tem me ensinado todos os dias, que querendo ou não, ela nunca largou da minha mão. Eu entrei em mentoria, saí de mentoria, entrei num clube que a gente participa junto. Ela, inclusive, é partner, ou seja, líder desse grupo de mulheres aqui de Caxias do Sul. E ela transforma muitas vidas. E ela faz isso de uma forma excelente. Então, foi por um dos primeiros ambientes que eu me coloquei quando eu decidi fazer networking e vender a minha transição de carreira. Foi no ambiente que ela estava comigo, que eu tomei coragem para fazer essa transição de carreira, e não só a transição de carreira, mas tomei coragem para viver esse mundo de networking, de mulheres. Eu já sabia que era bom, mas eu nunca tinha tido coragem, e ali eu me senti de uma forma tão acolhida, né? Eu me senti acolhida de uma forma que me deu força. E essa mulher, ela dá força para muitas pessoas. Que bom. E de uma forma que ela não imagina. E é por isso que eu trouxe ela aqui para conversar com vocês, porque eu quero que ela conte como esse lugar, o lugar certo, pode transformar a tua vida também. Seja bem-vinda, Mai. Obrigada, Nay, muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Eu me emociono só de pensar que a gente tem essa conexão, mas que é genuína mesmo e que é uma troca, né? Eu também admiro muito o teu trabalho. Eu tenho muita felicidade de poder ter caminhado contigo em vários momentos, e ainda, né, quando a gente precisa, a gente também ainda tá aqui, e esse crescimento é mútuo, né? Tanto da minha parte quanto da tua, a gente tá sempre crescendo, se desenvolvendo, e quanto é bom a gente transbordar tudo isso. E quem é a Mayara? Então, sou mãe de 2 meninas hoje, maravilhosas. Sou apaixonada pelas minhas meninas. Uma tem 11 anos, outra tem 2 anos. São idades diferentes, mas que são desafios muito importantes para esse crescimento profissional, pessoal, né? Sou esposa, sou mãe, mas também sou especialista na área de vendas, sou mentora hoje da área de vendas, tenho uma mentoria Abundância que eu ensino mulheres a venderem mais, né, empresários que querem vender mais, e também lidero o Clube W2W aqui em Caxias do Sul, que é um clube que ele foca, os principais pilares do clube é comunicação é conhecimento e network. Então, quando a gente fala que lá elas podem buscar muito mais conhecimento, crescer e se desenvolver através desse conhecimento e também através dessas conexões que a gente tem com mulheres. Lá é um ambiente onde as mulheres estão buscando mesmo se inspirar em outras mulheres. Não ter medo, ter um ambiente seguro, próspero, impulsionador, para elas crescerem de fato e entenderem, né, que a gente pode sim, a gente está hoje querendo estar num nível a mais do nosso negócio, ou a gente quer crescer um pouquinho por vez, mas é possível sim quando a gente está sentado nas mesas certas. E eu gosto de falar que o clube, ele, além de nos dar a oportunidade de maiores conexões, ele nos traz muitas amigas. E eu vou dizer pra vocês, confidentes também. Amigas que viram confidentes, que viram pacientes, que viram confidentes, que saem, que voltam. Mas a gente faz negócio, sim. Mas a gente também faz amigas. E às vezes tem momentos que a gente se recolhe, não participa, depois a gente volta, e é muito leve isso, porque não existe aquela cobrança de que tu tem que estar lá porque senão tu não é produtiva, se tu não tá participando, tu não é pertencente. Não, tu é pertencente. Então isso é uma das coisas que me encantam no clube, é uma das coisas que tu deixa muito claro. Eu não sei se essa tua expertise de fazer isso já foi uma ferida tua, ou se é algo que é só um talento da Mai. Na verdade, eu também gosto muito disso, dessa questão da gente entender qual que é o nosso momento certo, né, para todas as situações, e respeitar também o momento da outra pessoa. Isso é muito importante. E sim, já tive grandes momentos da minha vida quando eu decidi, né, tomei a decisão de sair do CLT e começar a empreender de fato, que eu fiz essa transição final de 2019, início de 2020. Eu já trabalhava na área comercial, então eu tinha conexões, relacionamentos e tudo mais, mas eu tinha esse vínculo CLT, e eu entendia da importância de me conectar com pessoas diferentes
de diferentes níveis, de diferentes segmentos e de diferentes formas, mas não sem respeitar o outro, respeitar a opinião, respeitar o conhecimento e sempre estar com o olhar de aprendiz, né? Sempre estive conectada com pessoas que eram muito maiores que eu, excelentes líderes, e tinham pessoas às vezes que estavam, né, numa linha de frente mais operacional, mas que também tinham o meu respeito e o meu ouvir, porque aquela pessoa ela tinha alguma história para contar. E hoje, dentro do Clube W2W, quando eu passei por essa situação de transição, mas de entender que eu gostava e eu amava pessoas, eu gostava de estar com pessoas, eu amava estar, e eu amo até hoje, e acreditar que pessoas precisam de pessoas, que me fez entender que o empreendedorismo poderia sim ser uma ponte para o meu caminhar, para o meu transbordo, para ensinar outras pessoas. E isso hoje acontece muito quando eu convivo com mulheres, quando eu estou com mulheres. Eu te ouvir, eu estar aqui, né, neste ambiente e tentar aprender contigo com o que tu está me ensinando, né? E depois transbordar, mas primeiro eu tenho que saber exatamente o que a gente pode ter essa troca, como é que você está hoje, como é que tu está se sentindo, para ter essa troca tão importante. E depois sim a gente entender o que eu posso somar na tua vida, o que o clube vai poder somar contigo. Então são situações assim, e sempre com o coração e com a mente aberta quando a gente tá com uma mulher ao lado, né? Uma empreendedora. E onde tu aprendeu isso, Mai? Eu sou formada em relações públicas, tá? Então, assim, a área esse olhar amoroso além do empreendedorismo, digo. Mas eu tenho, isso é importante, porque essa comunicação, eu trouxe isso muito da faculdade do qual eu escolhi. Quando eu escolhi relações públicas, eu escolhi que tinha menos matemática, administração, sabe? Também sou dessa. Mas depois eu percebi que ali, de fato, eu ia me aprender a estudar sobre comunicação. Mas, quando eu era muito pequenininha, eu tinha 3 anos, a minha mãe faleceu. E aí, naquele momento que a minha mãe faleceu, eu tive muito carinho, muito amor, fui muito bem recebida pela minha família, pela minha tia, pela minha avó, né? Fui acolhida, né, do jeito delas, respeito esse acolhimento delas, mas eu tomei decisões na minha vida que eu precisava ter a minha família, eu precisava ter um ambiente no qual eu me sentisse bem. E aí, ao mesmo tempo que eu também procurei a minha família, que hoje eu tenho, né, que eu pedi tanto a Deus, eu também acolho essas mulheres, porque eu também naquele momento eu precisei ser acolhida. Então eu percebo que talvez naquele momento foi exatamente isso que eu precisava passar e entender, e eu também preciso fazer isso com as outras mulheres, porque talvez daqui a pouco o que tu tá vivenciando agora, talvez seja um luto teu, um processo teu, algo que tu precisa buscar em outras mulheres, a inspiração para ressurgir e ter o resultado que você tanto busca. E a gente não tá falando só em lucro, em venda, em faturamento, né? A gente tá falando em você tomar posse de fato que você escolheu viver, como empreendedora, como empresária, como dona do seu negócio, entender que sim, daqui a pouco o palco que você tanto sonhou, ele depende da ação que você vai tomar e das pessoas no qual você convive. Porque se você escolheu estar num palco, na frente às câmeras, ou você decidiu transformar o seu conhecimento, né, em mentoria, em transbordo, ou daqui a pouco decidiu ser uma excelente terapeuta e transbordar com outras pessoas, se você está num ambiente no qual as pessoas falam pra ti que você não vai conseguir, talvez você realmente acredite que você não vai conseguir. Então, quando você vai ouvir dentro de um ambiente como o Clube W2W, que tem pessoas que precisam de você, porque tem, né? Tem mercado para todo mundo e tem, só que você precisa falar isso. Essa semana eu ouvi uma frase que não adianta a gente ser muito boa em silêncio. E eu achei incrível, né, esse slogan dessa mentora, que não é meu, mas eu acolhi pra mim, porque temos muitas mulheres maravilhosas, e eu sei que estão aqui assistindo, como nós também, e hoje o digital nos aproxima de uma quantidade muito grande de pessoas, o conhecimento que a gente tem para transbordar nos permite transbordar para muitas pessoas. Então, ser aquela Maiara que estava lá no passado, sozinha, que foi acolhida e que passou pelo processo, que conseguiu se conectar com diferentes tipos de público, sabe? Sempre com um olhar de aprendizado, mas sempre depois transbordando o que eu sei, me fez entender que sim, que a gente precisa estar conectada com outras mulheres num ambiente seguro, impulsionador, mas inspirando e mostrando para ela o quanto você é importante para outras pessoas. Porque nós somos importantes. Alguém aqui tá precisando da gente, do que a gente sabe, do que a gente conhece. E é mérito todo teu, mérito todo meu, mérito de quem busca conhecimento. Então eu tenho acesso a esse conhecimento agora e eu quero transbordar para outra pessoa, eu quero ensinar, né? Sem julgamento, mas a gente vai evoluindo. A gente primeiro começa ensinando, fazendo, sem saber como.
E aí a gente vai buscando ambientes que as pessoas fazem. E aí eu tô aqui errando, sabe? Muitas vezes, às vezes eu tô aqui errando, e eu falo, mas as coisas só acontecem comigo. E aí eu venho aqui e falo com a Nay, e a Nay diz, não, Mai, eu já passei por isso. Tu vai conseguir passar. É difícil, é desafiador, mas vai por ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Vou te indicar uma pessoa que pode te ajudar. Vou te indicar um cliente que vai estar precisando do que tu precisa. E nossa, tu... Sabe, parece que tu chega a mudar a postura, começa a melhorar, assim, diz, nossa, eu sou normal, todo mundo também passa por esse desafio, né? Só que neste ambiente que você está e com o olhar, né, certo, você vai entender que sim, que você pode sim crescer, que você pode sim ter o teu lugar no mercado, estar aqui no teu palco, né? Mas você precisa tomar posse disso. Sabe que quando eu fui criar, né, o meu primeiro programa, que é o podcast Eu Mulher, inclusive está no meu canal no YouTube, ele sempre teve um propósito muito grande por trás. Num primeiro momento eu não sabia qual seria a frase que definiria ele. Eu tinha o nome, sempre foi muito certo, mas eu não sabia o que podia definir ele. Eu sabia que eu queria mostrar que é possível a gente se transformar quando a gente deseja. Mas como é que eu poderia fazer isso? Eu sei que a minha história é importante e ela pode impactar muitas pessoas, mas existem outras mulheres como eu que também passaram por grandes histórias. E por que não trazer para o mundo essas histórias? Por isso que hoje, tanto o podcast quanto o Encontro Eu Mulher é Histórias Verdadeiras de Mulheres Reais. Porque a ideia aqui é inspirar mulheres que estão passando por isso, por alguma situação de dor, seja ela qual for, que existe uma saída e que existem pessoas que conseguiram fazer isso. A Nayara passou por tal situação e ela conseguiu passar por isso. A Mai, por exemplo, teve a questão da morte da mãe, teve que ser acolhida pelas tias, passou pelas dificuldades dela, queria a família dela, conquistou e agora tem a segunda família, que é a comunidade que ela lidera. Então, gente, mesmo que eu tenha uma dor, e eu acredito muito, Mai, que a nossa maior dor se torna a nossa maior força. Perfeito. Porque quando a gente passa por alguma coisa difícil, vamos pegar um exemplo. Eu não podia falar dentro de casa. Mas o mundo estava me dizendo que eu precisava me comunicar. Então, eu precisei aprender a me comunicar para sobreviver no mundo, mesmo sem saber como me comunicar dentro de casa. Mas era uma dor. Gente, eu não posso falar, não, mas eu tenho que falar. E como é que eu vou falar? De que forma que eu vou falar? E aí eu percebo que o mundo foi me desafiando. As pessoas às vezes me perguntam, mas como é que tu se comunica tão bem? Como é que tu fala tão tranquila, né? Como é que isso é tão fácil pra ti? Eu disse, nem sempre foi fácil. Eu me lembro, Mai, de uma situação que quando eu entrei para trabalhar com laboratório farmacêutico, os treinamentos, eu não sei como são conduzidos hoje, mas em 2006, 2007 ali, como é que eram conduzidos? Tu ia para como se fosse uma imersão mesmo, tu ficava fechado num hotel durante uma semana, chegava na segunda e ia embora no domingo e ia embora no sábado. Tu ficava de segunda a sexta em treinamento. E não tinha tanta rede social, tu tinha que ficar ali. Não tinha rede social, né? Então tu tinha que ficar ali. Era das 8 da manhã às 18, tu saía exausto. E como é que acontecia? Eles mostravam as métricas, o que ia acontecer, eram nos apresentados produtos e a gente tinha que estudar sobre esses produtos. Estudar sobre metabolismo, sobre a questão fisiológica, sobre os componentes, como agia, como entrava, como saía, o que fazia contigo, e tu tinha que achar argumentos para vender o teu produto, que era igual ao do concorrente. E o que o meu produto tem diferente? Por que o meu produto é melhor do que o do concorrente? E por que o médico tem que vender o meu e não vender o do concorrente? E ali nesse momento, além de a gente serem jogadas muitas coisas para nós, eles nos botavam com os diretores fechados dentro de uma sala e agora vende para mim. Supressão. Não tinha a opção de não vender. Não tinha a opção de não sei. Então a gente saía do treinamento e ia pro quarto estudar até o dia seguinte, porque no dia seguinte tinha o momento do pavor, era o quarto do pânico, quase mais ou menos assim. E aí, não bastando isso, tu saía, daqui a pouco vinha o teu gestor e ele ficava atrás de ti, te analisando para sair dali e te dizer, tu fez isso, isso. Tu errou isso ainda não tá bom. Vamos ver no próximo como tu vai fazer?
total pressão. Quando eu fui trabalhar numa rede de ótica, me disseram que eu ia ser coordenadora de um projeto. E nessa coordenação desse projeto eu ia divulgar e vender o plano oftalmológico. E aí, quando eu fui contratada, ok, me disseram, tu vai palestrar em CIPATs para empresas e grandes empresas. Levou a menina a me treinar, né? Que só tinha uma pessoa nesse cargo, essa é a outra pessoa. E ela me botou dentro da Aurora. Um chão de fábrica da Aurora. Não sei se eu podia falar o nome, mas enfim, já foi. E aí, ela disse assim, e agora a palestra? Eu, oi? E aí, uma das gestoras, porque eu me senti muito intimidada, eu já tinha sido forjada, eu já estava sabendo me comunicar melhor, mas naquele momento eu estava sendo forjada de novo. E aí, naquele momento, no momento de uma avaliação, uma das gestoras que não nos acompanhava, ela me disse assim, Nayara, as pessoas sabem do que tu tá falando? Não. Elas sabem tudo que tu estudou? Não. Então, como que elas podem ser uma ameaça para ti? Então, se tu tem segurança daquilo que tu tá entregando, ou melhor, se tu errar uma palavra, um termo, elas vão saber que tu errou? Eu disse, não. Então, por que tu tem tanto medo delas? E aí, eu comecei a olhar as pessoas como... Não que eu fosse a detentora da verdade, a detentora, né, da certeza, mas eu sabia que daquele conteúdo que eu estava falando, ali existia uma pessoa que tinha esse conhecimento. E a partir daí eu entendi a importância de eu estudar e de ser, não é perfeita a palavra, mas de ser expert naquilo que eu estava falando. Porque se eu for expert nisso, dificilmente eu vou ser alvo de uma crítica, eu vou ser alvo. Então, assim, tudo que eu faço, eu estudo muito para fazer. Porque eu entendi lá atrás que ser leiga nisso me colocava num lugar onde de vulnerabilidade, mas não uma vulnerabilidade ruim. Então, cara, se eu posso, se eu tenho acesso, por que eu não vou acessar? E esses ambientes que eu fui colocada, Sim, me forjaram para ser. Então, eu não estava ambientada com um grupo que hoje me ambienta e que me traz força para eu seguir, eu era CLT, né? Para seguir a minha carreira e trabalhar com os meus medos, meus nãos e meus traumas. Mas naquela época o mundo me forjou. Então a minha maior dor era não poder me comunicar em casa, e quando eu fui pro mundo, sabe, ou tu se comunica ou tu se comunica. sim, Então perfeito. sobrevive. Então como é que a Nay consegue isso hoje? Sobrevivendo ao mundo no qual eu fui forjada para ser hoje. Por isso que eu te fiz a pergunta. Se tu já tinha passado alguma dor de não ter sido aceita, ou de não ter sido reconhecida, ou de não ter sido vista nos ambientes corporativos, para que hoje tu conseguisse ter esse olhar de empatia. E na verdade sempre fui muito bem recebida, sabe? Sempre tive, ao contrário de muitas vezes, eu sempre fui muito bem recebida. Claro que internamente, quando a gente está numa empresa no qual os valores são compatíveis aos nossos, o nosso entregar, né, o nosso trabalho, ele fica muito melhor. Eu nunca fiquei num ambiente no qual eu não me sentia bem. Eu sempre que eu precisei sair, pedir demissão, eu pedi, né? Eu não tinha algo que tipo, mas tem o FGTS, tem o seguro-desemprego, não, eu sempre tomei decisões, claro, assertivas, não de forma de impulso, né? Sempre de forma pensada. Mas, e se aqueles valores não eram mais compatíveis, ou se eu sentia que eu estava sendo desvalorizada ou por ser mulher, ou por ser um cargo menor, ou não sei o quê, eu simplesmente decidia não estar mais lá, né, e falava, eu estou saindo por isso, e a minha verdade prevalecia, mesmo se a pessoa não estivesse talvez 100% coerente com o que eu estava dizendo, concordando com o que eu ia dizer, eu continuava estando ali falando exatamente o motivo no qual eu estava saindo. Mas isso me fez entender que, sim, a gente pode estar no lugar no qual a gente se sente bem, né? E a gente deve estar, com certeza, mas também a gente também pode estar num ambiente no qual a gente não precisa nem ser o mais burro da turma, entendeu? E nem o mais inteligente. A gente só precisa observar, né? Quem daquelas pessoas, de forma genuína, pode de alguma forma me ajudar. Porque se eu vou hoje participar de um evento que tem 50 mulheres, eu não vou conseguir falar com 50 mulheres. Mas eu tenho que estar num ambiente no qual me proporcione eu entender um pouco quem são aquelas pessoas antes de estar lá.
Então, essa minha habilidade de vendedor, e que eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa habilidade, é fazer uma análise antes de estar, né, no local. Não chegar lá e falar, eu não fui bem recebido, eu não estava bem, mas você sabia onde você estava indo, quem estava lá, com quem que você poderia conversar. Então, eu vou estar num evento pela primeira vez, ou um evento do Clube W2W, ou um evento no qual eu quero participar, entender um pouco que ambiente é esse, o que vai ser falado, talvez se tem alguém no qual eu possa me conectar. Você não precisa ir grudada numa amiga, não, tu pode ir sozinha, pode sim, você vai ser bem recebida lá, mas você vai fazer a sua parte de ser bem recebida, porque o ambiente, ele está lá, né, o local onde você está, ele está lá, e aí o que você vai fazer para fazer esse movimento? Quando a gente está em movimento, a gente gera resultado, mas também não adianta a gente chegar num lugar e travar. E aí são curas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que reconhecer e tudo mais. Mas o que eu quero de fato quando eu levanto a bunda da cadeira e eu entro em movimento? Eu participo de um clube, eu participo de um evento, eu participo de uma mesa, eu venho aqui até um programa, né? O que eu quero aqui? Eu quero sim poder alcançar mais pessoas através da TV, mas eu também quero estar aqui conectada com a NAI, com o público da NAI, quero que as pessoas entendam que eu tô aqui porque eu gosto de estar aqui, quero que mais pessoas saibam o que eu conheço de fato, né? Compartilhar meu conhecimento. Então, tudo tem uma estratégia. Quando a gente olha pra internet, a gente acha que aquela outra pessoa ela é extremamente feliz, ou a gente olha pra uma outra mulher no clube e acha, meu Deus, aquela mulher é maravilhosa, eu nunca vou conseguir chegar lá. Ela passa por desafios diários para estar ali naquele posicionamento, naquele momento que ela tá vivendo. Mas essa consciência de que, uma vez eu ouvi isso e achei muito bom, 70% da nossa vida são desafios. Então, se você tem essa consciência que eu posso estar vindo aqui agora furar o pneu, eu ter que trocar, ou posso vir aqui ter errado o endereço e ter ido para outro lugar, ou posso chegar aqui e aí acontecer alguma coisa, são esses desafios. E aí essa inteligência emocional de saber como lidar com esses desafios, que é mais um desafio, que é mais uma oportunidade, vai fazer eu entender melhor como estar ali, né? E estar com outras mulheres pode talvez ser desafiador para algumas mulheres, pode sim, mas como estar lá, o que fazer, como fazer, com quem conversar, né? Eu não preciso ser 100% assertiva com todo mundo, mas eu tenho que ser autêntica, eu tenho que entender qual que é a melhor entrega que eu tenho para você hoje, qual solução que eu posso te entregar, o que tu faz hoje que eu posso te ajudar, né? Talvez daqui a pouco só te ouvir, só estar ouvindo alguém em um ambiente como esse, eu vou dizer, nossa, foi maravilhoso, eu fui lá e eu não falei nada, mas eu ouvi exatamente o que eu precisava ouvir. E Mai, por exemplo, uma pessoa que está começando agora a empreender, tá querendo sair da CLT, né? Dentro do que tu viveu, porque tu saiu da CLT para empreender. Qual o primeiro passo que tu sugere, assim, de networking, além do clube, é claro, mas assim, é aquela coisa, eu tenho que ir pro mundo. E por onde eu começo? Porque não é só os eventos. Eu acredito muito na rede de contatos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E eu sei que muito da parte da tua caminhada no empreendedorismo foi resgatando contatos. Porque assim, existe aquela, né? Existe também um por trás. Eu não sei se a pessoa vai querer falar comigo. Eu não sei. Então eu não faço. Mas daí eu não vou. Daí eu fico, né? Então eu vejo que existe muitas dúvidas nas mulheres quando elas querem fazer um movimento, mas elas não sabem como e por onde começar. Perfeito. Então, Nai, isso é muito importante que tu tá trazendo, porque assim, tem que haver um movimento, tá? Mas a pessoa, ela também tem que fazer o quê? Ela tem que estar consciente que ela vai ter que ter uma meta diária, né? A partir do momento que eu tomo uma decisão de sair do CLT, no qual lá no CLT eu tinha uma liderança, tinha desafios, tinha meta diária, e eu não tô só falando em meta de venda, tá? Mas aí a gente vai começando a entender, não, então olha, eu preciso fazer 5 contatos hoje. Pegar o celular estrategicamente e olhar quem que são hoje 5 pessoas que eu posso conversar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, falar, eu tô nessa transição de carreira, tô começando assim, tu conhece alguém que pode me ajudar? Ou eu posso te apresentar o meu serviço, meu produto. Então existem 2 caminhos. Um que é um caminho do crescimento, né, que você vai ter que buscar pessoas que te ajudam a crescer, desenvolver e estar num momento a mais além, né, do próximo nível no qual você está. E tem um movimento que tu tem que fazer para vender de fato. Tu não pode ter medo de incomodar as pessoas. Eu não posso ter medo de chamar a Nai. Você mesmo, Nai, tu é a prova viva disso. Você nunca teve medo de me pedir qualquer dúvida que tu tinha. Nunca.
Nunca. Você falou, Mai, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como é que eu faço, como é que eu não sei o quê? Ou, Mai, tu conhece alguém que faça isso? E esse domínio, essa certeza que você não tá incomodando, que você vai vir e talvez até tu vai me ajudar em alguma coisa, eu vou te ajudar no que tu precisa, onde tu vai conseguir essa resposta, talvez eu não tenha, mas eu posso te ajudar onde você tenha. E você não tá me incomodando. Então as pessoas, às vezes, elas têm medo de entrar em ação, porque elas têm medo de incomodar. É o medo da rejeição. Isso. Então, claro, isso a gente tem que trabalhar, né, em autoconhecimento, busca por terapia e tudo mais. Mas é determinante que você, a partir do momento que você está numa transição de carreira, você tenha metas diárias de contato, de pessoas no qual você vai falar, de pessoas no qual vão te buscar um caminho. E aí depois você tem um propósito e um foco, né? Então, qual ambiente? Tá, conversei com essas pessoas por um tempo determinado, vi que eu posso ir por ali, criei conexões que tinham os mesmos valores que o meu, né? Então eu comecei a achar o meu campo e aí eu me testei ali naquele ambiente. Me testei no Clube W2W, me testei numa mentoria, vi como é que tava, me testei num ambiente de negócios ali que as pessoas estavam ali. E como é que foi, né? Ah, olha, acho que vamos dar uma segunda chance, ver se eu posso ser melhor. Porque às vezes tem mulheres que elas vão num evento e elas saem de lá, não só num evento, mas num movimento do clube, e elas saem de lá decepcionadas. Por quê? Porque elas criaram grandes expectativas em algo que de fato só dependia da ação dela. A autorresponsabilidade, ela é muito importante. Porque se você não toma a ação de estar lá, e você conversa, e você fala, e você atinge aquela tua meta do porquê que você saiu hoje de casa, o porquê que você gerou movimento, você não vai ter resultado. Mas sabe, Mai, eu vivi algo na pele, não faz muito tempo, mas foi muito palpável pra mim. Eu tive um momento em que eu começava a olhar para evento e chegava a me dar arrepio. Tá, pessoal, eu não quero mais em evento. Não tá fazendo mais sentido. Eu olhava, eu tentava, mas não fazia sentido. Eu já fiz tanto, mas não deu o resultado que eu queria, que é a famosa expectativa. Eu já tô fazendo, mas não tá fazendo sentido. Quando eu retornei no primeiro evento desse ano, para mim, este ano ele tem um objetivo claro. Eu percebi que o ano passado eu não tinha um objetivo claro. Então, como eu não tinha um objetivo claro e eu não tinha um objetivo para aquele movimento, ele deixou de fazer sentido. E eu fiquei aquela história, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Quando eu levantei naquele momento, no meio da conversa, e eu me coloquei a serviço do grupo. Eu estou há 2 anos e meio no grupo. Eu nunca tinha me colocado a serviço daquela forma. Mas eu tenho um objetivo maior. E quando aquele objetivo arde na gente, né, que é o querer estar, é o saber para onde eu quero ir, eu vejo muito tu falar a palavra no movimento, me colocar em movimento, eu me coloquei em movimento. Eu não fui lá só como espectadora para receber. Eu fui lá com o objetivo de eu me movimentar e não só ficar recebendo. Porque antes é aquela coisa, eu sento e eu quero receber a fórmula pronta, né? E a fórmula não vem pronta e daí eu me frustro. Que eu vejo que eu acho que é a maior frustração das mulheres hoje em dia. Tá, mas não tá aparecendo algo aqui, mas e se eu fizer um caminho diferente, será que não vai aparecer? E eu quero só contribuir antes de encerrar a fala, porque depois eu me esqueço. Eu acho que isso é uma dica muito importante que eu aprendi numa empresa de cosméticos que eu trabalhei, que a Mai também trabalhou no passado, que foi quando eu aprendi a lidar com perder esse medo do pedir ajuda. Onde alguém me falou um dia, o não é pra ti. O não é pra pessoa mesmo. É pra pessoa que tá dando. Porque se eu oferecer um produto e ela não quiser, não é necessariamente que eu não soube vender pra ela. Não é, porque assim, quando tu quer uma coisa, ninguém precisa te vender. É tipo assim, eu quero comprar um livro, eu vou na empresa tal e eu compro tal coisa que é aquilo que eu quero. Então, a pessoa, ela procura o produto quando ela quer comprar. Claro, que se eu tenho um relacionamento, se eu tenho um vínculo, se eu tenho confiança, isso vai fazer eu voltar naquela empresa, vai fidelizar. Mas a decisão de compra, ela é do cliente. Então, se eu tô querendo vender alguma coisa,
Quando o cliente diz não, ele não tá dizendo não para mim, ele tá dizendo não para ele mesmo, não para minha oferta. E quando eu comecei a aprender sobre isso, eu entendi que se a pessoa... E eu vejo muito assim, eu recebo 20 direct por dia me oferecendo mentoria. Não sei se contigo é assim. Sim, ou os serviços ali, ou né? serviço de internet e tal. Gente, eu vou excluindo. Por quê? Porque eu não quero comprar. Né? Eu agradeço, né? Pelo menos eu gosto de ser educada, agradecer a proposta, mas tipo, muito obrigado. Não é o momento. Não é o momento. Não foi a proposta dele que foi ruim, não foi o texto dele que não convenceu, não foi o áudio que não foi legal, é eu que não quero comprar. Sim. E isso foi tirando, desmistificando essa do incomodar. Perfeito. Então, unindo com o meu conceito, porque eu ia esquecer de falar disso, mas é que isso fez uma grande diferença na minha vida. Isso me fez perder o medo de ser quem eu sou, inclusive. Porque quem quiser se conectar comigo, vai se conectar comigo. E quem não se conectar, não vai vir. E tá tudo certo, isso aí. E tá tudo certo. Então, eu percebo que até os vínculos de amizade, quando a gente vai para uma ambiência diferente, tu não vai se conectar com todas as pessoas. E às vezes teus preconceitos são tão maiores que te impedem de viver tudo que aquele ambiente tem para oferecer. Exatamente. E o quanto isso porque se a gente ficar buscando só o resultado, a venda, tu nem vai para esses ambientes, tá? Então assim, acordei hoje, quero vender, vou para um evento e vou vender. Não, isso não vai acontecer. Né? Vai acontecer se o seu servir, o seu entregar e tudo mais. Mas, como você disse, você tem que estar disposta a entender o que você quer com aquele movimento. O que você quer? Ah, não, eu quero estar lá como espectadora, quero ouvir as pessoas e tudo mais. Não, eu quero participar, eu quero oferecer, eu quero fazer parte, né? Eu quero que as pessoas me conheçam. Então aí tu se torna muito mais assertiva. Hoje dentro do Clube W2W, por exemplo, a gente tem a mesa W. E aí ali a mesa W tem 10 pessoas. Se a pessoa chega ali num evento como aquele, que tem 10 pessoas, falar de negócio, e aí tu fala assim, pode se apresentar, e a pessoa começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Não foi congruente, não fala de negócio, não fala qual solução que ela entrega, então ela não vai gerar conexão e não vai gerar aumento de nível de consciência da outra pessoa que tá ali. Nossa, eu preciso de ti, Nai, né? É tão bom quando você sai de casa determinada a falar do seu negócio de uma forma clara, objetiva, participar, estar ali, né, interagindo, entregando com um objetivo claro, porque quando você falar, alguém vai falar, nossa, eu preciso de ti. É tão incrível quando você está num ambiente e a pessoa fala, nossa, eu preciso de ti, porque você trouxe clareza para aquela pessoa. Ela estava procurando algo, ela não sabia onde encontrar, ela encontrou em você. E isso é tão incrível. Então, assim, determinante para responder a tua pergunta é a gente estar em movimento, óbvio, mas a gente ter uma meta clara do que a gente quer entregar, o que a gente vai fazer, qual o ambiente que a gente está e como é que eu posso me movimentar naquele ambiente, com quais pessoas eu posso falar, como eu posso falar, sabe? Porque aí tem pessoas, às vezes, que tem um evento, algum encontro W, um evento do clube, ou um próprio grupo do WhatsApp, e a pessoa me pergunta, Mai, como que eu devo agir neste grupo? O que eu posso fazer? Nossa, que ótima pergunta! Então, tu pode fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa, ela quer interagir, ela quer estar ali, né? E ela precisa, sim, estar. Agora, você fazer um investimento, hoje de manhã até ouvi sobre isso, que 70% das pessoas que estão comprando, não, de 100% que compra cursos, em média 70% não estão terminando os seus cursos, tá? E aqueles 30% é quem vai se diferenciar. Quem tá terminando o curso, quem tá ali em movimento, tá fazendo tudo isso. Então, o prego que tá mais alto, né, que se destaca, ele vai levar a martelada. Então, a partir do momento que você é uma daqueles 30% que terminou o curso, que participou, que esteve em movimento, com certeza tu vai ter mais resultados do que aqueles outros 70% que não estão mais nem aí para aquilo, que compraram só por comprar e não executaram. Então a busca por conhecimento constante se transforma em uma uma obesidade mental desnecessária. Então a gente sim tem que buscar por conhecimento, eu sou a favor disso, mas você também tem que saber o que fazer com ele e determinar na sua vida que eu tenho essa meta, que eu tenho esse objetivo e que eu preciso dessas pessoas. E aí quando eu entro num clube, que eu entro num grupo, que eu participo de um evento, que eu estou em movimento com uma meta, com algo que me faz sentido, vai ser muito mais fácil chegar lá. Não sei qual é a minha meta, Mai, eu não sei qual é. Pergunte. Pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. Nossa, eu não sei qual que é, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui?
Como é que eu posso ajudar? Aí a pessoa vai dizer, o que tu sabe fazer? Como que faz? Então pergunte, né? Porque aí sim a gente vai começar a ter clareza. Quando eu decidi sair do CLT e para o empreender, eu perguntava para as pessoas, se tu fosse me contratar hoje, Nai, para que tu me contrataria? E a pessoa dizia, ai, Mayara, ou eu te contrataria para vender aqui na minha empresa ou para ensinar pessoas a venderem, porque tu vende muito bem, tu se relaciona muito bem, se eu te der batata, tu vende. E aí eu comecei, nossa, então, e eu não me via assim, né? Mesmo eu tendo as minhas habilidades, estando naquele setor, eu não me via assim. E aí, então, pergunte, quando você não tem essa clareza, pergunte para as pessoas. E aí vai chegar um momento que vai ser igual a Ana, eu vou participar de um evento e eu quero contribuir porque eu saí determinada a fazer isso. Isso vai acontecer, né? E além, é claro, dessa ação, tem o resultado, tem o movimento, mas aí a gente começa a colher exatamente o que a gente plantou, né? E quando eu digo assim, quando tu acertou na estratégia, tenta replicar ela em outros momentos. Não tenta evitar tanta estratégia nova. Não. Porque às vezes as pessoas querem aumentar muito e o simples é essencial. São pequenos ajustes que a gente faz na nossa comunicação que a gente consegue vender mais vezes para a mesma pessoa, tá? Então a gente às vezes consegue caminhar com aqueles clientes por muito mais tempo e também com a mesma estratégia. Às vezes as pessoas elas têm medo, Nai, de serem repetitivas. Mas hoje a gente precisa às vezes falar 1, 2, 3 vezes a mesma coisa para as pessoas entenderem de fato como é que você entrega essa solução. Porque as pessoas vivem numa velocidade que 90% das pessoas não leem, né, Mai? Sim, eu falo muito sobre isso, né? A gente tem um problema grande de interpretação de texto. Por mais que a pessoa leia, às vezes ela leu tão rápido ou ela estava focada em outra coisa que ela não interpretou de fato o que tu queria falar. Então, aqui mesmo, a gente sabe que quem tá assistindo o programa, uma parte vai, nossa, adorei, tá, vou seguir a Nai, vou seguir a Mai, vou ir atrás, vou tentar ver. Tem pessoas que vai, tipo, não entendi. Mas não porque a nossa, talvez, linguagem não tá clara, mas porque aquela pessoa também precisa entender de fato se aquela mensagem é para ela, né? Então, sim, temos hoje uma deficiência muito grande. Muitas mensagens, muita informação a gente recebe e a gente também não consegue absorver tudo, né? E Mai, até para encerrar, porque nós temos, a gente gostaria de ter muito mais tempo para conversar, mas se tu pudesse deixar na verdade é uma pergunta para ti. Se alguém chegasse hoje para ti e te pedisse, Mai, tu acha que um ambiente é capaz de transformar uma pessoa? Com certeza, sem sombra de dúvida. Se você puder escolher entre, tipo, estudar, sabe? Estudar, se dedicar muito, estudar muito e estar em um ambiente de pessoas que sabem mais do que você, escolha neste momento estar em ambientes de pessoas que saibam mais do que você, né? Isso vai te trazer clareza dos próximos passos, do que tu vai fazer. Porque eu sempre digo, como é que aquela pessoa conseguiu chegar lá? Porque se ela chegou, é possível. Se alguém já chegou lá, não é algo impossível. Então, quando estamos em ambientes no qual a gente pode observar, entender, perguntar, participar, estar nesses ambientes, sim, ele é extremamente importante. E acreditar que a escolha que tu fez naquele momento de estar ali é importante, né? Porque o que acontece? Sempre vai bater um arrependimento, ou devia ter feito isso, ou aquilo, ou não. Então, eu acredito que agora, isso que eu escolhi aqui onde eu estou neste momento, vai me trazer clareza, vai me trazer resultado, vai me trazer movimento, né? Então, acredite ali no que você está fazendo, esteja presente ali, né, de corpo e alma, com o coração e com a mente aberta, e saiba que tu pode sim aprender, mas como é que eu estudo, aprendo, ou convivo com pessoas, ou tô aqui conversando com a Naya me ensinou algo, amanhã já entra em ação. Então eu escolhi estar neste ambiente. O que eu aprendi neste momento que eu posso colocar em prática amanhã mesmo, né? E aí assim a gente vai, como diz o Joel J, né, afiando o machado e colocando em prática. Então é exatamente isso. Sim, escolha estar nos ambientes certos. Que ótimo, Mai. Muito, muito, muito obrigado pela tua expertise, pela tua sabedoria. É sempre muito bom aprender contigo. No final a gente vê que para tudo precisa de estratégia, de treino, de disciplina, de liderança sobre a própria vida, de autorresponsabilidade. Então, não é só querer. A gente também tem que escolher aprender para que a gente pare de sofrer sem necessidade, né? Então, muito obrigado por tudo. E se alguém quiser conversar contigo, entender um pouquinho melhor sobre vendas, sobre o W2W, onde é que essas pessoas te encontram? Então,
Quero agradecer, Nai, que bom, sei quanto é importante, né? Eu sei as pessoas que você vai conseguir atingir aqui nesse programa, com o teu Instagram, com o nosso Instagram. Hoje as redes sociais, elas nos permitem, né, chegar a muito mais pessoas do que uma vez a gente chegava e chegar também nesses meios de comunicação, internet, YouTube e tudo mais. E eu acredito muito que as pessoas, elas podem sim ter acesso ao conhecimento se elas tomarem a decisão. E se a pessoa falou, Mai, tocou no meu coração estar, né, caminhando, ouvindo, ou aprendendo, ou fazendo alguma pergunta especial, pode me acompanhar ali no meu Instagram. É Maiara com Y Samia, @Maiara Samia. E ali na minha bio também tem o Instagram do Clube W2W, que é esse clube que ele é impulsionador, mas ele faz com que as mulheres se sintam mais confiantes, mais prósperas, e a gente quer realmente que as mulheres se tornem melhores para o mundo. Então ali no meu Instagram, Maiara Samia, também tem o Instagram do Clube W2W, que eu tenho certeza que as mulheres vão se encantar. Quem está buscando por isso, ali é um lugar ideal. Ai, que ótimo. Muito obrigado e nos vemos no próximo programa. Até mais!